Olá, tudo bem? Encerrando a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura Municipal, teremos a oportunidade de conversar, dialogar e conhecer as pretensões de um pré-candidato que tem sido bastante atuante, sobretudo no cenário político eleitoral em Nova Friburgo. Muitíssimo conhecido, uma figura bastante fraterna, com quem eu tenho uma relação pessoal, jornalista, multimídia inclusive, até porque se manifesta nas diferentes formas e plataformas de redes sociais, mas que aqui comparece encerrando esta série. Quando tivemos a oportunidade de conversar com Alexandre Cruz, José Alexandre Almeida, Sérgio Loubach e, evidentemente, o candidato da situação, prefeito Johnny Maicon. E nesta edição, conforme afirmo, estaremos completando este propósito de levar até você informação do seu interesse para que você, no dia 6 de outubro, faça a sua melhor escolha. Votar é escolher. Obviamente que após as eleições, com os candidatos a vice-prefeito definidos, com possíveis coligações, retomaremos essa entrevista e aí, evidentemente, obedecendo os ditames, que é um termo ótimo, da Justiça Eleitoral, para novamente levar até você informação para que você possa analisar, comparar, refletir e formar a sua opinião, que deve, evidentemente, privilegiar os interesses de Nova Friburgo em detrimento dos interesses individuais. A nossa cidade maravilhosa precisa de um plano de governo dispensando e rechaçando qualquer plano de poder. Precisamos pensar a nossa cidade a médio e longo prazos, porque somente dessa forma conseguiremos transformá-la na cidade que precisamos. Evidente que essas mudanças exigem tempo e recursos, o que não se consegue, evidentemente, em um único mandato. É possível que aquele que venha a assumir a gestão do nosso município por mais de 4 anos tenha uma visão de Estado, tem uma visão de governo, tem uma visão do coletivo, porque, ultimamente, parafraseando o ilustre amigo, companheiro, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que estará conosco aqui brevemente, Nova Friburgo está mantendo um compromisso com a mediocridade há mais de 20 anos. É preciso, dessa forma, termos, diria, o exato entendimento de todo esse processo, exercendo o nosso direito de voto com, sobretudo, tranquilidade, racionalidade, dispensando emoções. Até porque você, que paga toda esta conta, exige soluções. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Em mais uma edição, atenção, de número 848 do programa Cidade Real, neste dia de São João Batista, 24 de junho de 2024. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho.
Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, conforme disse no meu editorial inicial, encerrando a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura Municipal, para que você, em 6 de outubro, faça a sua melhor escolha. Escolha por Nova Friburgo. E desta forma, temos a honra, a satisfação, o privilégio pessoal, inclusive, até porque tem uma relação muito fraterna com o querido Anderson Nogueira. Querido Zuri. A quem, nesse momento, agradecemos a sua presença, a sua deferência em atender o nosso convite. É muito bom tê-lo conosco novamente. Você que esteve em sua última participação no programa Cidade Real em 29 de maio do ano passado. E aqui retorna agora, num outro momento. Seja muito bem-vindo. Agradeço demais, Zuri, pela possibilidade de ter aqui essa oportunidade. A doutora Aline, que faz muito bem para as nossas vistas. Sem dúvida. Não é verdade? Obrigado, doutora Aline. Um abraço especial do meu amigo Marcolino, que é de longa data essa relação. Exatamente. Também. Porque me sinto em casa aqui, né? Verdade. Quando vocês falam bem-vindo, eu tenho uma história com a TV Zoom. Lá do início. De 20 anos, né? Começando aqui no programa Esporte TV Zoom, quando eu ainda tinha 17 anos de idade. Então, fico muito feliz de fazer parte aqui da família TV Zoom. Um abraço a Luciana, a Salvador, a todo mundo. E que privilégio meu, porque nada acontece por acaso. Estar aqui no dia do padroeiro da nossa cidade, São João Batista, é motivo de realmente muita relevância para mim e também estabelece um grande compromisso. Não só um compromisso de fé, mas também um compromisso do que nos faz como cidade. Uma cidade é a sua identidade. Quando a cidade ela não tem identidade, ela perde a razão de existir. E é por isso que a gente precisa muito, Zuri. E quero ressaltar bastante isso aqui hoje. Recuperar o passado, as nossas identidades, a força das nossas instituições, corrigir o presente, e tem muitas correções para fazer, mas fundamentalmente, iniciar o futuro já. Nova Friburgo, infelizmente, ficou para trás. Quando a gente compara com outros municípios do estado do Rio de Janeiro, a gente percebe que, infelizmente, a gente não vê além das montanhas, se isola numa ilha que, como você bem disse na abertura do programa, de mediocridade. Se isola no vale. Se isola no vale, né? Se isola no vale entre montanhas e dentro desse vulcão, que infelizmente não está em erupção de indignação, porque deveria estar,
não podemos naturalizar ou normalizar coisas que têm acontecido no nosso município e a régua está muito baixa. A gente precisa elevar, né, essa régua e pegar os potenciais que Nova Friburgo tem, recuperando o passado, corrigindo o presente, mas iniciando o futuro agora. E aí, Anderson, nessa vertente, você evidentemente já participa da política municipal há muito tempo. Você se elegeu vereador, depois se tornou deputado estadual, representando Nova Friburgo, participou do último pleito municipal, ficando na honrosa segunda colocação, muito próximo da votação que elegeu o atual prefeito, e retorna para uma nova avaliação, para uma nova oportunidade em que os eleitores friburguenses, evidentemente, poderão lhe privilegiar nas urnas. O que lhe motiva a continuar insistindo a ser prefeito por Nova Friburgo? Zuri, me sinto ainda mais preparado do que na última eleição. Tenho acumulado vivências através de observações, mas também nos trabalhos que tenho realizado. Fiz a minha pós-graduação de gestão pública, porque não basta ter boas intenções, é preciso ter preparo. E eu também fico muito preocupado porque quando a gente entra nesse período, a gente vê muitas declarações de amor à Nova Friburgo, mas muito amor da boca para fora. Fajutas. Fajutas. E as pessoas são inteligentes e percebem quando essas declarações de amor elas são falaciosas ou apenas temporárias. Amor de verdade é quem vive a cidade. É preciso vivenciar a cidade, vivenciar a dor e a delícia de ser friburguense, de estar em Nova Friburgo, para que aí sim, juntando com o preparo, você transformar a realidade. Eu não sou pré-candidato, eu não estou colocando meu nome por mim mesmo, mas de um projeto. Eu represento um projeto de cidade que já tem a sua construção desde a última e que a gente insiste nessa construção ainda mais, ainda melhor, porque justamente a gente está mais preparado ainda do que antes. E tenho a convicção de que apresentaremos à população um melhor projeto de cidade. Agora, é uma decisão que a cidade vai tomar. Ou seja, continuamos nos medindo por baixo, ou com o menos pior, ou a gente encara de frente o futuro e coloca Nova Friburgo no patamar que ela merece. Nova Friburgo tem potencial, tem história. A gente precisa reformular a sua estrutura, os seus sistemas e parar de ficar fazendo populismo barato que, no final das contas, não resolve a vida das pessoas. Uma cidade boa é aquela que tem hospital vazio, porque o hospital cheio é sinal de que a saúde não está funcionando. A gente só está cuidando da emergência, e nem da emergência cuida, na verdade. A política pública de saúde é só voltada para a emergência, é um equívoco. Prefeito ou outros ficam reclamando da empresa de ônibus, mas não melhoram as vias, não organizam o trânsito, não apresentam novos modais para que as pessoas levem o menor tempo possível ao sair de casa para o trabalho, do trabalho para casa. As pessoas não estão tendo tempo, Zuri, para passar com as pessoas que amam, porque elas perdem tempo no trânsito, na espera do ônibus, e aí é muito fácil você só culpar a concessionária e não fiscalizá-la e tampouco apresentar as soluções que precisam ser apresentadas. E aí quando você vai para a educação, um município que não tinha crise na educação passou a ter. A fila de creches só aumentam, escolas sucateadas, fechadas, crianças do espectro autista sem mediadores, sem uma política pública voltada para elas. Então, se a gente pensa que para uma cidade funcionar e ser boa para o cidadão, ela tem que ter mobilidade urbana, organização, saúde e educação, quando a gente olha só para esses 3 pontos, fora todos os demais que são importantes, e não estão funcionando ou funcionam de forma precária, algo precisa ser mudado. Então, é preciso ter coragem para que a gente admita essas dificuldades, olhar para o futuro e iniciar esse futuro para ontem. Boa tarde.
O Anderson Nogueira, jornalista, professor, pós-graduado em gestão pública. É um prazer poder te conhecer mais e estar ao lado de Zuri para bater esse papo nesse momento histórico para a Nova Friburgo. Eu que agradeço, doutora Aline. Sempre bom estar aqui nesse bate-papo. Me sinto muito à vontade e de imediato quero dizer, não tem pergunta proibida, não tem censura de nada, até porque é a oportunidade que a gente tem de falar aquilo que às vezes as pessoas equivocadamente falam por falta de conhecimento. Sem dúvida. Pois é, você não caiu de paraquedas agora na política. Você já tem uma história dentro da política, dentro de alguns partidos. Eu gostaria primeiro que você se apresentasse, falando de onde você está vindo, por onde você já passou, quais os caminhos você já trilhou, para quem está assistindo entender quem chegou hoje. Hoje, quem é o Anderson Nogueira na fila do pão? Eu vou tentar ser bem objetivo para que a gente possa responder ao máximo aí de perguntas e falar daquilo que mais nos importa, que é a cidade e o cidadão friburguense. Mas eu sou filho de costureira, meu pai gasista, minha mãe veio retirante de Trajano de Moraes, meu pai do Rio, e se encontraram em Nova Friburgo, nessa cidade que minha mãe, quando morava na roça, em Trajano de Moraes, mais precisamente em Serra das Almas, ela achava que Nova Friburgo ficava no céu, porque minha avó ia para Friburgo trazer as compras, aquela coisa toda, aquela época muito mais difícil. Minha mãe nasceu em 1962, por exemplo, então você imagina isso, década de 70, início dos anos 80, e a minha mãe achava que Friburgo ficava no céu, e ela tinha razão. Porque Friburgo é o céu, é muito mais do que a parada de um caminho a caminho do céu, é o próprio céu. Então a gente precisa tornar que essa cidade seja um paraíso. Mas tive uma infância muito difícil, né? Nunca passei fome, graças a Deus, mas não era uma infância que eu posso dizer que tenha sido privilegiada. Mas foi isso que me despertou, desde muito pequeno, o interesse pelas causas sociais e pela vida do outro, de se importar com o outro. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, como garoto de estacionamento, garoto céu, posteriormente numa loja de calçados, fiz formação de professores, tive uma feliz passagem no Colégio Anchieta, onde tenho até hoje alguns dos meus melhores amigos. Nesse mesmo período comecei em rádio, para a TV, aqui na TV Zoom inclusive, jornal A Voz da Serra, e em determinado momento, doutora Aline, eu percebi que eu era só um observador de luxo. E eu não queria só ser um observador de luxo, eu queria interferir na realidade, especialmente após a tragédia climática de 2011. E ali, em 2011, aquele menino lá, criança, ele retorna dizendo, é hora de você agir e colocar em prática aquilo que você observou ao longo da vida inteira. Fui candidato a vereador, vencemos no primeiro pleito. Fui candidato a deputado estadual, vencemos também nesse pleito. E estamos aí tentando agora no executivo, porque a passagem pelo legislativo ela foi muito importante para me preparar. Eu passei pela Alerj. A Alerj é uma verdadeira faculdade do crime e das boas causas. Né? É a casa dos milicianos, é a casa dos da boquinha, é a casa daqueles corruptos e de uma pequena parcela de parlamentares que de fato trabalham. E eu tenho orgulho, Zuri, de dizer que posso andar de cabeça erguida nas ruas porque nunca, e pelo contrário, sempre tive do lado daqueles que combatem as milícias, do lado daqueles que combatem a corrupção e as boquinhas, e fui o deputado. Se você somar todos os parlamentares que me antecederam e os que me sucederam com domicílio eleitoral em Nova Friburgo, somados todos, não tem a quantidade de leis que nós aprovamos nesse período. É mesmo? Quantas leis você aprovou? Todos. Nós temos mais de 50 leis em vigor no estado do Rio de Janeiro. Claro que leis mais importantes, outras menos importantes, sim, mas todas aquelas que vieram do clamor das ruas, de entidades, da sociedade organizada. E a gente pode citar, por exemplo, os incentivos fiscais. Eu sempre fui favorável aos bons incentivos fiscais, especialmente para a moda íntima aqui em Nova Friburgo, onde a gente conseguiu prorrogar a lei da moda até 2032, garantindo um imposto diferenciado para que se possa produzir e quem produz é o trabalhador. E se a gente tem possibilidade de concorrer no mercado de forma melhor, você está gerando mais produção e com mais produção, mais emprego.
Você foi deputado estadual pelo PSB. Pelo PSB, meu primeiro partido. Fui muito feliz no PSB, um partido que eu tenho o maior carinho, e inclusive um partido que está comigo nessa empreitada mais uma vez, esteve comigo na última eleição, está coligado de novo com a gente no PDT para essa eleição, e fui muito feliz realmente pela minha passagem no PDT, onde eu tive a honra de conhecer, por exemplo, Eduardo Campos, tive a honra de estar ao lado de Marina Silva, de grandes figuras que sempre evidenciaram uma paixão pelo Brasil, e hoje tenho a felicidade de ter como um dos professores o querido Ciro Gomes, que de fato apresenta para o Brasil um projeto para o país, saindo dessa coisa extremista, né, que a gente precisa realmente fazer com que acabe, porque isso tem separado famílias, isso tem feito amigos deixarem de ser amigos. Tem feito muito mal. Só que levanta hashtag nas redes sociais, né? E aí esquece que o Brasil é mais importante do que qualquer personagem, e o mesmo vale para Nova Friburgo, né? Nova Friburgo é o que nos importa. Não é a extrema esquerda, não é a extrema direita, não são as sopas de letrinhas. O que nos importa é que projeto será apresentado para resolver a sua vida. Anderson, eu percebo que você dialoga muito bem com Brasília, você dialoga bem com outros partidos, seja com o PT, seja com o partido do deputado Luiz Lima. Você me parece, me corrija se eu estiver errada, que é uma pessoa que tem um diálogo com todo, assim, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília e seja nos outros partidos. Não sei o que virá nessas convenções para vice, não sei quem você está estreitando laços, mas eu acho isso muito legal para Nova Friburgo, alguém que dialoga de forma muito feliz e saudável com Brasília e com os outros partidos. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. A política é a arte do diálogo. Quando falta o diálogo, perde a política, e quando perde a política, perde a entrega. Então a gente precisa fazer entregas à população, inclusive, doutora Aline Zuri, a gente só tem que radicalizar numa coisa: radicalizar na entrega à população. É radicalizar na saúde básica, é radicalizar ao zerar a fila de creches, é radicalizar para que o transporte público funcione efetivamente, e para radicalizar nessas entregas precisa se estabelecer o diálogo com todas as frentes possíveis. Nova Friburgo, por exemplo, precisa entrar no futuro estabelecendo diálogo, inclusive nas relações internacionais. Nova Friburgo, por exemplo, é uma cidade que tem vários povos que a constituíram, notadamente Suíça e Alemanha, e a gente, o que tem recebido da Alemanha, o que a gente tem buscado de recursos da Alemanha, por exemplo, ou da própria Suíça? Nada, zero, porque não há gestão criativa e divisão aberta. Há gestões medíocres, que não conseguem olhar além das montanhas. Então é preciso estabelecer em Nova Friburgo as relações internacionais, inclusive com países que não têm ligação com Nova Friburgo. A Noruega, por exemplo, tem os maiores investimentos em políticas públicas ambientais. E Nova Friburgo tem aqui um berço da Mata Atlântica. Nova Friburgo é essencial na manutenção da faixa de Mata Atlântica brasileira. E que recurso a gente tem trazido por conta da questão ambiental, que a moeda verde, a questão do carbono, é o futuro, é isso. O futuro não será nada parecido com o que a gente tem hoje. Então a gente precisa estabelecer esses vínculos. Sair dessa caixinha de que tudo depende de Brasília ou da capital fluminense. Não é verdade. O que falta é criatividade, é estabelecer relações com o terceiro setor. Mas, claro, Brasília é fundamental. E é por isso fundamental ter lá o presidente do meu partido, o ministro Lupe, que tem sido uma das pessoas que mais tem me ajudado, e eu tenho que agradecer muito ao ministro Lupe, é estabelecer relações com outros ministérios, mas também com os deputados federais vinculados à Nova Friburgo, seja o Pedro Paulo no PSD, seja o Luiz Lima no PL, a quem eu tenho muito carinho e gosto muito, ao Glauber, que é deputado domiciliado na cidade, para que eles possam também trazer os recursos das suas emendas, lembrando que emenda de deputado federal é impositiva, diferente do deputado estadual. É no Rio estabelecer com a deputada Marta Rocha essa relação. Para mim, ela que já esteve aqui no programa, Zuri,
é, para mim, uma das pessoas mais competentes na área de segurança pública. Nova Friburgo vive momentos complexos da possibilidade ou do querer a milícia entrar na cidade. E a gente precisa discutir isso na eleição. A gente quer a milícia aqui dentro? Já passou da hora de discutir. Eu tenho certeza que a gente não quer a milícia aqui. Então, a relação com a deputada Marta Rocha, ela é essencial para a gente estabelecer fórmulas para impedir que a milícia chegue no nosso município. Eduardo Paes, né, meu patrão hoje na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, eu considero o Eduardo uma das pessoas mais visionárias e corajosas que eu conheço, que são qualidades que eu quero para mim. Eu quero estabelecer no meu perfil alguém que ao longo da vida já demonstra isso, mas um prefeito que tenha coragem de fazer o que precisa ser feito. Um prefeito que tenha visão de futuro e que coloque Nova Friburgo finalmente nos anos 2020, porque Friburgo segue, infelizmente, com cabeça dos anos 80. Perfeita colocação. Estou muito satisfeita. Continua ou você continua? Você continua, por favor. O Zúlio está ali encantado. Eu fico pensando, será que ele está encantado com o que eu estou falando? Mas aí eu sei que ele está encantado com você, doutora Aline. E aí, Anderson, evidentemente, desde a chegada da doutora Aline, aqui a partir de 8 de janeiro desse ano, uma data muito marcante, 8 de janeiro né? Exatamente. A minha atuação aqui ficou restrita a fazer a abertura, a chamada para o intervalo comercial e o encerramento do programa. O conteúdo, a condução, a dinâmica, fica muitíssimo bem entregue à doutora Aline, que o faz com sabedoria e sensibilidade feminina. Isso posto continua. Tá mas o que o Zuri não conta pra você que tá em casa, que tem um aparelhinho que mede a audiência, quando ele fala, a audiência cai. Quando o doutor Aline fala, a audiência sobe. Cara, você é demais. O Anderson, na última eleição para prefeito, você disputou pelo PDT, né? E ficou bem pertinho de ser o nosso prefeito. Ficou em segundo lugar. Com pouca diferença. O que você tirou dessa experiência, apesar de você já ter aberto o programa falando? O que isso trouxe de fomento, de energia? E é claro, quando a gente passa por alguma situação de dissabor, a gente aprende muito mais na dor, né, do que na alegria. Então, com isso, o que você agora, em 2024, numa eleição que a gente tem aí marcada, que vai ser, de novo, uma eleição não só com fake news e deepfake, que falamos sobre essa possibilidade da inteligência artificial de trazer, de fato, mais prejuízo agora, não só para os candidatos, mas principalmente para nós, eleitores, que estamos à mercê, né, de vídeos com a sua boca mexendo, com voz que parecida com a sua, nos traz uma mensagem que não foi feita e não saiu da sua boca. Então, eu queria que você nos alertasse e contasse um pouco de você e do PDT. Ninguém foi mais vítima de fake news do que eu na última eleição. É mesmo? Fui muito vítima de fake news. Eu acho que isso tem um resultado importante no pleito eleitoral, ainda mais numa eleição que tivemos 16 candidatos. Mas perceba, a gente ficou muito próximo do primeiro e com quase o dobro de votos do terceiro, o que demonstrou que a eleição ficou muito ali entre a gente e o atual prefeito. O prefeito teve a chance de mostrar, né, as suas ideias, os seus projetos, e perdeu a vez. Então a gente agora precisa, quem não fez, perdeu a vez. Então a gente agora quer ter a possibilidade e essa chance, e é o que eu peço às pessoas, né, para que nos dê a chance de colocar em prática o projeto de cidade que a gente está apresentando, que a gente vai apresentar. Inclusive convido você a acompanhar as nossas redes sociais para ficar inteirado e não cair em mentira, em falácia, em pegadinha, porque no período pré-eleitoral já acontece, no período eleitoral será mais evidente, e o uso da máquina pública, o abuso do poder econômico e religioso, a gente sabe, não precisa ter bola de cristal para saber que isso já está acontecendo e que vai se aprofundar no período eleitoral. A gente espera que a justiça possa estar atenta e possa agir de maneira sóbria para minar e impedir que esse tipo de coisa aconteça e que traga desequilíbrio à decisão do eleitor. Mas, doutora Aline, como todo bom brasileiro, eu, na vida, tanto venci como perdi. E assim é a vida de todos nós. Mas nós somos teimosos e a gente não desiste nunca. Então, o que me move
além da paixão por Nova Friburgo, e essa paixão que me faz querer me preparar, e repito, de boas intenções o inferno está cheio, não basta boas intenções, é preciso ter preparo, é que estou me preparando a vida inteira para poder confeccionar com outras pessoas, porque não há projeto solitário, é um projeto de grupo, pessoas que têm história, pessoas que estão agora cheias de energia para trazer ideias, pessoas que querem colaborar para que nossa cidade saia da mediocridade. Então, dentro dessa alma friburguense, dentro do respeito à identidade da cidade, naquela coisa que eu vou insistir, a gente precisa recuperar o passado, corrigir o presente, mas iniciar o futuro imediatamente. Então a gente tem muitas pessoas fora de Friburgo, em Friburgo, colaborando sobremaneira para que a gente possa entregar um projeto. E aí já citei aqui o Lupe, a Marta, Eduardo Paz, Ciro Gomes, que são algumas das mentes mais brilhantes desse país e que estão se importando com Nova Friburgo e por isso estão nessa caminhada com a gente. A que você atribui Nova Friburgo só ter tido uma candidata acho que Saudade Braga foi a única candidata reeleita, não foi? Foi. Em Nova Friburgo. A que você atribui esse sucesso? Eu acho que Friburgo, o eleitor friburguense, ele é muito inteligente. Ele, nos vários níveis sociais, nos vários níveis de formação, as pessoas são muito inteligentes e elas não são bobas e não vão cair na historinha, como não caíram em períodos anteriores, de festa e asfalto. As pessoas sabem quando aquilo é feito em cima da hora na eleição para poder angariar voto. O povo de São Geraldo sabe disso, que é um dos lugares mais populosos hoje. As pessoas que frequentam as festas, e a gente adora a festa, sabe disso também, que aquilo é o circo e o pão que imita a Roma Antiga. E a gente evoluiu muito para não cair mais nessas historinhas. As pessoas são inteligentes o suficiente para separar religião de política. Não que não conversem, podem conversar, mas a gente não pode tomar decisões por conta do pastor ou do padre ter mandado você fazer isso ou aquilo. Brizola sempre nos alertou disso, né? O grande Brizola dizia que... Tem uma entrevista do Brizola histórica que ele diz: o dia que o Brasil tiver um partido da igreja e uma televisão da igreja, acabou o Brasil. Mas eu sou um otimista, né? E o velho Brizola tinha razão, mas estamos aqui, né, como bons brizolistas, para fazer esse bom combate e alertar as pessoas dos perigos que existem nessa situação que eu considero, ao lado da milícia, os grandes enfrentamentos que a gente tem que fazer hoje. Anderson, encerrando esse bloco, amigo. Já? Passa muito rápido e, evidentemente, você retornará após as convenções aí, num novo formato, apresentando o seu programa de governo. De maneira, assim, muito pragmática, resumida, sucinta e racional, qual a sua avaliação do atual governo municipal? Eu acho que a pergunta é: qual o legado que esse governo deixa? Eu pergunto não a você que está em casa. Qual o legado do atual governo municipal? O que vai ficar marcado na história? Né? Quando a doutora Aline citou aqui, a Saudade é a única reeleita. Críticas à parte, todo mundo vai lembrar da Saudade por posto de saúde e creche. Quando você pergunta sobre Heródoto, qual o legado que Heródoto deixou? Mobilidade, urbanismo, habitação popular. Quando você olha para Paulo Azevedo, e olha que eu estou falando de 3 personagens absolutamente opostos um ao outro e controversos. Quando você pergunta sobre Paulo, qual o legado do Paulo? A gente vai lembrar da questão do esgoto, mas vai lembrar também dos calçamentos dos morros da cidade. E aí quando eu pergunto, qual o legado do atual prefeito? Muito bem. Você foi bem sucinto. Seu poder de síntese prevaleceu. Parabéns. Não tem muito menos o que falar. É mais, né? Menos é mais. Boa, doutora, exatamente. Muito bem. Depois do nosso break comercial, retornaremos tratando de outras questões com o pré-candidato à Prefeitura Municipal pelo PDT, o Anderson Nogueira. E conversaremos também sobre algo que tenho certeza você quer que seja retomada com o pré-candidato no que se refere
aos ataques pessoais que acontecerão logo após as convenções, quando aí, ao fim e ao cabo, verdadeiramente o jogo começa. E o parquinho pega fogo. Excelente, doutora. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. A saúde em Nova Friburgo. Há algumas semanas eu abri as redes sociais e fiquei muito feliz porque havia ali uma explanação sobre leitos novos e modernos que acabavam de ser adquiridos para o Hospital Municipal Raul Sertã. Também há algumas semanas eu ouvi o primeiro mandatário do município falar sobre 1 milhão de atendimentos na saúde básica. Interessante, isso não é impossível. Friburgo tem um pouco mais que 250 médicos contratados. Então é possível, no decorrer de um mês, você chegar a este número que, em princípio, parece impressionante. Mas, também pelos meios sociais, eu recebi a notícia sobre a maternidade Dr. Mário Dutra de Castro. Um desastre. Mas geralmente, diante de um fato estranho, eu costumo fazer para mim mesmo uma pergunta: o que aconteceu antes? E fui pesquisar e verifiquei que antes aconteceram algumas coisas. Em 2022, portanto há 2 anos atrás, o Conselho Municipal de Saúde fez alertas sobre essa questão. Ano passado, 2023, mês de maio, o Ministério Público do Trabalho também se expressou sobre a gravidade que envolvia
a maternidade. Finalmente, vem uma liminar que determina dias um pouco apertados para que sejam apresentados planos e tomadas decisões. Caso contrário, a maternidade será fechada. O Poder Público Municipal alega que foi uma medida intempestiva. Eu não vejo medida intempestiva, porque há 2 anos que não são tomadas as providências que eram vistas claramente pelo Conselho Municipal de Saúde, um respeitado colegiado, o Ministério Público do Trabalho e, novamente, envolvendo o Corpo de Bombeiros e tudo mais. A questão hoje é grave e cria uma instabilidade municipal, seja para a gestante, seja para aquelas que estão com parto a termo, seja para os médicos. Providências urgentes devem ser tomadas. Isto posto pelo eterno mestre Hamilton Werneck, queremos ouvi-lo. Nos entristece muito o fechamento de um hospital. Há quem diga que a saúde nunca funcionou. Eu acho que ela já foi melhor, pode ter sido pior em algum momento, mas não concordo com essa falácia de que como nunca funcionou, não tem problema. Tem muito problema sim. E com relação ao Hospital Maternidade, o doutor Hamilton Werneck faz aqui a questão temporal, mas eu vou além. Em 2017, o então vereador Johnny Maicon, que seria oposição ao governo dele hoje, alerta e inicia o processo com relação à questão da precariedade do Hospital Maternidade. Então, dizer que foi pego de surpresa ou que não sabia, os próprios documentos, anais da história da Câmara demonstram que em 2017 ele alertava para isso. Em 2021, o Corpo de Bombeiros alerta para o risco de incêndio. E aí, doutor Hamilton Werneck complementa ali com as demais questões temporais. Então, enquanto fica tirando foto, entregando enxoval como se fosse pessoa física entregando um enxoval, mas não é, porque é o recurso arrecadado dos impostos dos munícipes que compram os enxovais na maternidade, e achar que comprar enxoval, que é importante, claro, mas que isso é a política pública da saúde da mulher, da saúde do feto, do bebê e do futuro friburguense, é constrangedor. E, assim, aqui não há comemoração e nem a intriga da oposição. O fechamento de um hospital, isso é gravíssimo. Isso é um soco, é um tapa na cara da população, porque é ali que saem os futuros friburguenses. E é desse modo que o atual governo trata o futuro da cidade. Anderson, como que a gente, como gestor ou eleitor, pode enxergar uma cidade que não permite uma maternidade, que não tem condições para receber, para parir? Se você não tem segurança para trazer o seu filho ao mundo, você vai ter segurança em quê na sua cidade? Então, eu gostaria que o senhor pudesse agora explicar qual seria a sua ideia para a saúde e para a maternidade, que é o local onde trazemos a vida. Anderson, só um instante. Esse senhor, proferido pela doutora, é pelo rito do cargo. Uma vez que ela sempre se dirige a juízes, a meritíssimos, entendeu? Em tribunais, e aí o tratamento acaba sendo esse. Mas você é um garoto. Eu, particularmente, chamo de garoto. Então, esse senhor não entenda como sendo um formalismo. Eu estou acostumada a apanhar quando eu não chamo de excelência ou de senhor, tá? Boa. Então, na realidade, trata-se de uma rotina, por vezes, involuntária. Prossiga. Muito bom. Mas é muito grave essa coisa da maternidade, porque especialmente tem risco de incêndio. E aí, se você parar para fazer uma análise muito fria, vamos supor que acontece uma tragédia. E acontece um incêndio na maternidade, que é o risco que está ocorrendo hoje por fios expostos, infiltração, sem contar todos os outros aspectos de falta de estrutura. Mas os principais e que levam
a decisão da juíza é que, imagine você, doutora Aline, eu sei do problema, sei do alto risco e não vou fazer nada, porque se acontece, e torcemos, óbvio, para que nunca aconteça isso, mas se acontece, o que vai se estabelecer por parte da imprensa internacional, não só nacional, mas internacional, é quem permitiu que aquilo ocorresse. E aí o judiciário fez a sua parte. O Corpo de Bombeiros documentou a sua parte. O prefeito, o governo municipal, não fez a sua parte. E o que seria fazer a parte? Fazer a sua parte. Se você sabe que desde... Obra na instalação? Se você desde 2017 sabe do risco de incêndio, tem que ser uma prioridade das prioridades. No primeiro dia de governo, a prioridade é fazer, no mínimo, a reforma da instalação elétrica da maternidade. O Hospital Raul Sertã passou por reforma de manutenção elétrica no último governo. O problema é que talvez isso não dê voto. Como não dá voto, as pessoas não vão se importar e o prefeito acha que está tudo bem. Porque eu sinto hoje, nas medidas do governo municipal, na milícia digital do atual prefeito, você sente que o único objetivo é o que dá voto. E se Nova Friburgo continuar sendo tratada dessa maneira com o que dá voto, fecha a cidade, entrega a chave e vamos embora. Porque não vai ter futuro isso aqui. Essa é a minha preocupação. A maternidade é apenas a ponta do iceberg. E que ponta de iceberg, né? A maternidade é apenas um recorte da trágica administração municipal. Agora, eu não vou ficar aqui falando dos problemas, a gente precisa apresentar as soluções. Né? Hoje é muito grave que a gente vê nessa coisa da comemoração, por exemplo, do número de atendimentos na emergência do Hospital Raul. Isso é um péssimo sinal, é sinal que a população está doente, que Friburgo é uma fábrica de doentes. Aí eu vou voltar na saúde da mulher. Tem tantas formas criativas de você acelerar esse processo. É ter ginecologista na rede, é ter o pré-natal dentro daquilo que tem que ser, que se cria o ônibus da mulher. Outros municípios fizeram dessa forma. Isso não é nada muito caro, nada muito absurdo. Se você, olha, uma cidade que não cuida das mães, uma pessoa que não cuida da sua mãe, a gente faz o julgamento certeiro, não é verdade? Quem não cuida da mãe vai cuidar de quem? Então, uma cidade que não cuida das mães, que não cuida dos fetos, dos nascituros, dos futuros friburguenses, meu irmão, está cuidando de nada. O desafio da gente ter que fazer um trabalho muito acelerado, numa gestão extremamente criativa, se preocupando com 2 pontos essenciais. Um, que é o cotidiano, que eu chamo de urgências. Quais são as urgências que devem ser aceleradas? Por exemplo, o mutirão de saúde, não tem jeito. Nós temos mais de 7 mil pessoas esperando o atendimento de um especialista, especificamente mais cardiologista e urologista, é o top 1, top 2. Pessoas esperando, muitas das vezes com tratamento que, se é atrasado, a pessoa pode vir a óbito, como pessoas têm morrido de bobeira em Friburgo, pessoas que poderiam ser salvas. Então você tem que tratar as urgências. Mas, ao mesmo tempo, essa gestão criativa e acelerada tem que tratar de ações estruturantes, que são os impactos para o futuro. É como que a gente faz a estrutura para um novo transporte público, com uma nova saúde, com a questão, por exemplo, doutora Aline, é o que me dói muito. Relatos e números de mães, de famílias, de crianças do espectro autista que estão tendo cassadas o direito constitucional de estudar. Porque não tem mediador. Porque a quantidade de mediadores é insuficiente para o número de crianças que o médico atestou que fazem parte, em diferentes níveis, do espectro autista. Teve um concurso recentemente, né, da prefeitura. Eu não sei se esse concurso está aprovado, mas parece que sim, já tem algumas pessoas sendo empossadas. Esse concurso, o senhor sabe dizer se não foi o suficiente para preenchimento dessa necessidade dos mediadores? Contemplou mediadores, mas em número insuficiente. Primeiro porque as coisas no município de Nova Friburgo têm sido feitas ao Deus dará. Primeiro, para você saber quantos profissionais você precisa ter o raio-x do município. Quantas crianças do espectro autista nós temos? Quais são os níveis de grau, né, os níveis do autismo dessas crianças? Porque tem criança que precisa de um mediador para cuidar só dela. Tem outras
que um mediador pode dar conta de 2, 3 crianças. No município que tem acontecido é mediador cuidando de 5, 6, 7 crianças, de níveis completamente diferentes. E ainda em estágio probatório, porque o concurso que o mediador não vai recentemente. dar conta. E aí tem um problema, como é a formação desse mediador? Por isso, doutora Aline já tem falado sobre a necessidade, Rio, Araruama, Cachoeiras de Macacu, em tamanhos diversos, já tem os seus centros integrados do espectro autista. Aqui se fechou a escola Neuza Brizola, que fazia um pouco desse papel, ainda que com problemas que precisavam ser corrigidos. Mas aí não corrige o problema e fecha a unidade Neuza Brizola. A gente precisa ter um centro integrado do espectro autista que contemple terapias, musicoterapia, ectoterapia e várias outras terapias para ajudar essas crianças no contraturno escolar. E dentro desse centro integrado ter também a parte de formação de mediadores, de professores e até das próprias famílias para ajudar na educação dessas crianças especiais. Nós temos ideias, nós sabemos como fazer, né? E isso tem que ser uma prioridade para o município, porque cada vez mais, nós teremos diagnósticos de crianças do espectro autista. O mesmo acontece, hoje a gente tem fila de creche, por exemplo, mas daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter um problema sério com a questão dos idosos, né? A população friburguense vem envelhecendo, essa faixa etária tem aumentado consideravelmente e muitas famílias não vão ter condições de pagar um cuidador para poder trabalhar. O que a gente vai fazer com nossos idosos? O que esse governo tem pensado sobre isso? Que futuro tem sido entregue? Essa é uma colocação muito pertinente, principalmente considerando a idade da população de Nova Friburgo. Uma coisa que é pouco falada. Friburgo tem muitos idosos. É que nem o aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. É uma cidade serrana, né, com muitos idosos. É. Mas o que tem sido preparado sobre? Porque uma boa gestão é aquela que se antecipa aos problemas. Vamos pegar de novo aqui o caso da maternidade. O governo se antecipou ao problema? Não só não se antecipou, como sabia do problema e nada fez. Mas, Anderson, aí eu te pergunto, você vai ter um outro problema. Com isso tudo que você está colocando na mesa, nós temos a questão da diversidade de ideologias dentro da Câmara de Vereadores. Qual é a sua ideia para lidar com uma Câmara que pensa, em sua maioria, de forma diferente? Não tem problema. A democracia é isso. Né, o pensamento dos contrários. Pode ter a sua ideologia bolsonarista ou lulista, ou seja lá qual for, mas tem que pensar Nova Friburgo. Nada pode importar mais do que Nova Friburgo. Eu não quero saber se o vereador trabalha a pauta dos costumes por viés A ou B, ou trabalha a pauta econômica por viés A ou B. O que importa é que não quero saber nem de Lula nem de Bolsonaro, eu quero saber de Nova Friburgo. E a gente tem que ter uma conversa muito franca com a Câmara, porque a partir do momento do projeto de cidade que a gente está apresentando, já na transição de governo, a gente tem que ter conversas muito olho no olho com os parlamentares e com a própria população, para que a gente diga, olha, isso precisa ser feito. Vai atrapalhar ou vai nos ajudar a fazer o projeto ser melhor ainda? Porque a oposição não tem problema com a oposição, desde que ela seja construtiva. Eu, a vida inteira, infelizmente, sempre fui oposição aos governos. Todos os governos que passaram, municipais, estaduais e federais, sempre fui oposição. Então, no sentido que eu sou oposição, você tem que fazer críticas construtivas para que melhore. Então, quando a oposição ela colabora para a melhora dos seus projetos, te alerta dos problemas, ótimo, é esse tipo de oposição que a gente quer. Você acha, então, que é possível governar mesmo com uma Câmara estando... Eu tenho convicção de que é possível. E com quem não for possível, vai para o esgoto da história. Porque é o nosso papel de demonstrar com clareza e com transparência as posições de cada um. É por isso, Aline, que a gente tem que ampliar a questão dos conselhos, né? Tem que ter os conselhos para a população se sentir partícipe. A gente tem que estruturar, usando as tecnologias, para ter mais participação popular e o sentimento de pertencimento. E aí Friburgo realmente está para trás, porque a gente vê em outros municípios as coisas acontecerem. Então, ou seja, eu não estou inventando roda. Por mais que possam me chamar de visionário demais ou lunático demais, mas há outros municípios que têm feito coisas que têm dado certo. Basta a gente copiar e adaptar à realidade friburguense, óbvio, de modo melhorado.
Anderson, nós já começamos a caminhar para a reta final. O tempo passa muito rápido quando temos conteúdo durante o programa. E, obviamente, a presença da doutora Aline. Você mesmo já ressaltou esse aspecto. Mas você sabe que, após as convenções, o jogo verdadeiramente começa. Porque aí se tem o desenho com exatidão das peças que estarão sob o tabuleiro político eleitoral, incluindo-se os vice-candidatos a prefeito. E aí, amigo, o jogo é pesado. Já começou, Zuri. Você sabe disso. A questão que eu coloco é como enfrentar esse clima adverso que certamente vai acontecer. Mas já começou. Já começou. A gente tem adversários rasteiros. Rasteiros que não são amigos da ética, né? E que, inclusive, nesse momento pré-campanha, utilizam muito do judiciário para amedrontar opiniões contrárias. Eu quero dizer claramente, e quem sabe, a pessoa sabe para quem eu estou falando. Boa. Quero dizer claramente para você, sabe? Não tenho medo. Pode vir quente que a gente vai fervendo. A gente tem coragem para enfrentar e fazer aquilo que a gente considera justo. Por exemplo, na questão do bloqueio de contas, não adianta usar a máquina pública para me amedrontar ou me processar. Porque a gente vai em cima daquilo que é justo, daquilo que é correto, porque nós estamos aqui para combater a desumanidade, a insensibilidade e fazer com que Nova Friburgo, de fato, seja justa para o seu povo, resolva os problemas das pessoas e entre no futuro. Porque tudo pode ser melhor e tudo vai melhorar. Anderson, resta apenas 1 minuto e, evidentemente, não seria conveniente você solicitar qualquer apoio à sua pré-candidatura, uma vez que a legislação não permite neste momento. Mas, de toda maneira, rapidamente, como conquistar a confiança do eleitor friburguense para esta Câmara? Friburguenses, eu tenho plena convicção dos potenciais da nossa cidade, da força da nossa gente, e é exatamente na força da nossa gente, nos potenciais da nossa cidade, que a gente estabelece a nossa confiança de que tudo pode melhorar e de que tudo vai melhorar. Essa cidade precisa recuperar o seu passado, o seu DNA, a sua identidade, a sua força institucional. Tem urgência em corrigir os problemas do presente, é a maternidade fechada, é a demora do trânsito, um trânsito que não tem organização, não tem orientação e apenas multa o cidadão. Nos 5 primeiros meses desse ano, foram arrecadados quase 3 milhões de reais só com pagamentos de multas. Estou falando das multas que foram pagas, fora as que foram aplicadas e ainda não foram pagas. A gente tem uma crise na educação, então a gente precisa corrigir esses problemas do presente. Mas é preciso iniciar o futuro já. Por isso, uma gestão acelerada e criativa, que trabalhe os problemas do cotidiano, mas que tenha ações estruturantes para radicalizar na entrega de uma cidade que pode e vai ser a melhor do Brasil. Excelente, agradecemos a sua presença, a sua participação, a sua deferência e, sobretudo, a sua coragem. Você é um candidato sempre ousado, sempre corajoso, que evidentemente traz conteúdo, debate, discussão e o contraditório a todo o processo, que é extremamente saudável. Sucesso e sorte. Encerramos definitivamente esta edição, agradecendo a sua presença, uma vez que encerramos esta série levando até você informação com opinião, para que você analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião. Política é tudo. Cuide-se bem e até a próxima edição.